Olá, muito prazer. Meu nome é Vanessa Queiroz. Estou muito feliz por esse convite do Pixel. Pixel é parceiro do coletivo Azup em si, né? Faz mais de acho que 15 anos. E hoje eu estou feliz em apresentar uma palestra para vocês que muitas pessoas já viram, né? Afinal de contas, o estúdio tem 18 anos. E é a última vez que a gente vai apresentar essa palestra, então vai ficar gravada aqui com o Pixel, porque a gente está mudando o posicionamento do escritório esse ano. E nós pretendemos mudar também os formatos de palestra, os conteúdos que a gente apresenta. Então, vai ser muito legal encerrar esse ciclo aqui com vocês. Bom, começando aqui, vou me apresentar e falar um pouco de mim, né? Apesar dessa introdução que eles já fizeram aí para vocês. Eu sou formada em design digital, eu sou sócia do escritório de design, que é o Coletivo. Esse ano a gente completa 18 anos. Uma agência de conteúdo chamada Agência Monstro e uma plataforma de conteúdo também, que também faz projetos especiais, que é a Ideia Fixa, e essa plataforma já alcançou durante vários momentos da sua performance mais de 2 milhões de visitantes únicos por mês, né? Eu também sou ex-diretora da DG Brasil. Hoje eu sou conselheira da DG, né, e é um prazer enorme para mim fazer parte dessa associação de design gráfico. Fui convidada pelo Bruno Porto há mais ou menos uns 8 anos atrás, e fiquei muito feliz de fazer parte da associação como diretora durante 2 anos. Dei aula de empreendedorismo criativo na IBAC e na CUCA, também durante quase 3 anos. Parei um pouco antes da pandemia, mas pretendo voltar assim que as coisas melhorarem, etc., né? Além disso, eu tenho outras funções durante a minha carreira que eu fui acumulando. Então, eu sou embaixadora da More Girls, já fui curadora do Pixel algumas vezes, do Festival PEF também, participei da criação, junto com a Ideia Fixa, do Design Ativista, fui presidente do júri de design gráfico ano passado, da AB Design, inspiradora do Dia Mundial da Criatividade, fui júri do concurso do cartaz do MCB, né, do Museu da Casa Brasileira, e palestro desde que me conheço como profissional através do coletivo. É muita coisa, mas nem sempre foi assim, né? Eu comecei minha carreira aos 14 anos, eu fui bolsista na minha escola, no meu colégio, eu comecei, meus pais acabaram quebrando, né, perdendo dinheiro, quando a gente tinha mais ou menos 13, 14 anos. Eu e minha irmã, a gente teve, uma foi para o colégio estadual, a outra virou bolsista. Eu trabalhei como auxiliar de classe no maternal durante 4 anos, e também à noite eu era já carreta furacão, foi minha primeira profissão. Essa carreira durou muito pouco, na verdade eu virei monitora de buffet, porque esses uniformes, eles são extremamente quentes, eu não me adaptei, mas eu trabalhava à noite, de manhã e também nos finais de semana, né? Então, eu vim falar para vocês um pouco sobre o empreendedorismo real, porque a gente vê muito o caso do empreendedorismo de palco, né? Então, aquelas pessoas que contam sobre a carreira, escrevem livros, dão cursos motivacionais, mas se você for ver a experiência de verdade daquelas pessoas, é praticamente nula, né? Então, fica uma coisa acadêmica. E quando você resolve abrir uma empresa no Brasil, principalmente para trabalhar com comunicação, você aprende o que é pagar os seus boletos com arte e comunicação e design num país que valoriza muito pouco isso, que tem muito pouco repertório, cultura, principalmente na área de design, né? Eu brinco sempre falando que o Brasil é um país de agências de publicidade, né? A gente tem uma cultura muito forte de agência de publicidade, então é muito difícil para os clientes entenderem o que é o design, né? Eu não estou sozinha, como eu falei, em 2003 eu confundei esse escritório com 4 sócios, né? Com nós, eu mais eles, Marcelo, Davi e Fábio, né? Cabeças muito distintas, nós somos extremamente diferentes no nosso pensamento. Eu e o Marcelo somos designers gráficos, o Davi é ilustrador e o Fábio é programador, né? Trabalha com tecnologia. E na faculdade a gente se conheceu fazendo design digital na Embi Morumbi, né? E a gente também é sócio dessas 3 empresas, né? Então a gente é sócio do coletivo, junto com a Camila e com a Janara da Ideia Fixa e da Monstro, né? E todas nós juntas, a gente forma um grupo que a gente se autodenomina o baile todo. Mas como a gente começou, né? Em 2000, 2003, quando a gente fez a faculdade, a gente era muito próximo, eu e o Marcelo e o Fábio, a gente fazia trabalho junto, aos poucos entrou o Davi,
e junto com mais outras pessoas, a gente era um grupo de 7, na INB a gente tinha trabalhos interdisciplinares, então cada 6 meses a gente entregava um trabalho, e eu e o Marcelo, a gente começou a fazer freelas junto, e aí a gente resolveu fazer o TCC junto, e o TCC a gente escolheu o tema cinema, né, então a gente escolheu o filme Apocalipse Now para fazer, então a gente reconstruiu o filme através da ótica do design, a gente resolveu não homenagear nenhum designer gráfico, nem nada da nossa área, e aí a gente desconstruiu o filme e reconstruiu a partir desse trabalho. E para quem não conhece, por favor assista, esse filme é uma obra-prima do Francis Ford Coppola, né? É uma adaptação do livro O Coração das Trevas, do Joseph Conrad, e o Joseph Conrad, ele fala sobre a exploração de marfim no Congo, e o Coppola pegou esse livro e transformou na história da Guerra do Vietnã, e é a busca do Coronel Kurtz, né, pelo Willard, é a história do Apocalipse Now, né. E aí, essas aqui são algumas telas do nosso trabalho, que foi a reconstrução desse filme. A gente fez 3 peças, então era um livro com algumas passagens mais importantes, um livro pôster com algumas passagens importantes do filme. A gente tinha um CD-ROM, né, a gente está falando de 2003, e nesse CD-ROM a gente traçou um paralelo entre a Guerra do Vietnã, o livro Coração das Trevas e a nossa interpretação sobre as 13 passagens mais importantes do filme, contadas de maneira não linear, né, que vocês veem na parte esquerda ali do monitor. Então a gente trabalhou com ilustração, com colagem, com vídeo, a gente animou o projeto inteiro em Director na época para transformar no CD-ROM. A gente tinha começado a fazer em Flash, mas a gente descobriu durante o processo que não podia ser, tinha que ser em Director. A gente mudou o processo e fez em Director. Em 6 meses a gente tinha o projeto pronto, e além de tudo a gente também subiu um site para falar sobre o filme. E a partir dali a gente ganhou 10 da banca inteira né, que julgou o nosso trabalho, os professores, foi uma apresentação muito bonita. Depois a gente tirou também 10 na apresentação dos profissionais da área. Pausa para a aguinha. E quando a gente fez isso, a gente, já fazendo os freelas, a gente decidiu que a gente já queria abrir um escritório de design, né? Então, o nosso desafio era abrir um escritório sem medo de experimentar, porque na faculdade a gente experimentava muito, e nos nossos trabalhos oficiais, antes da gente abrir o escritório, eu trabalhava diagramando bula de remédio numa agência que só atendia mercado de grandes corporações relacionadas a remédio, que me deu branco, farmacêuticas. O Marcelo trabalhava na Globo.com, subindo banner, fazendo pouquíssimas coisas de design. O Fábio na AstraZeneca, no marketing, e o Davi era o único que trabalhava na Cavaleira, fazendo estamparia, trabalhando com estamparia, né? Então, a gente resolveu que era possível trabalhar com isso, já que os nossos freelas estavam dando certo, né? E que abrir um escritório, já que o TCC deu a dinâmica boa, deu bom, nós 4 nos juntamos e abrimos, mas ele tinha que ser um escritório que não tivesse medo de experimentar, né? A gente descobriu que design é uma coisa séria, né? E a gente gostaria de seguir os conselhos do Saul Bass, né? O Saul Bass, para quem não conhece, por favor, pesquise. Ele dizia que ele queria fazer coisas bonitas, mesmo que ninguém se importasse. E era um pouco do que a gente acreditava, né? Que o design, forma e função, ok, mas que a beleza, a experimentação, a pesquisa, ela envolvia o design em todas as suas matérias, né? E o Saul Bass, ele era cartazista, motion designer, artista gráfico, logotipista, filmmaker e assim, muito mais. Então, imagina, o cara era amigo do Hitchcock, fazia os posters do filme do Hitchcock, fazia pôster para o Oscar, fazia marcas que a gente conhece até hoje, algumas aqui vocês vão reconhecer, né? Então, a gente falou, vamos abrir uma empresa que pode tudo, né? A gente era 4 designers, muita paixão, nenhuma noção de gestão, né? E a gente queria realmente abrir uma empresa que podia fazer qualquer coisa que a gente acreditasse que fosse bacana. Startup, investidor, networking, amigo, dinheiro, a gente não tinha nada disso. A gente não tinha pais empresários, a gente não tinha... a gente não recebeu de herança a questão do empreendedorismo, foi algo que realmente a gente se juntou e falou, vamos que vai dar certo, né? E para quem não sabe o que são startups, startup é um termo recente, né? Tem menos de 10 anos, são empresas que trabalham não necessariamente com tecnologia, mas com inovação, e a ideia é que elas tenham, como a gente fala, a boca do jacaré, né? Então ela aumenta a lucratividade e um custo fixo baixo, né? Então ela vai sendo escalonável conforme
conforme ela vai crescendo, né? E a gente, na verdade, não era isso, nós éramos apenas uma pequena empresa vendendo serviços de design, né? E com serviço é diferente porque você vende a sua hora trabalho, né? Então, é diferente de commodity, diferente de vender essa garrafa. Eu sei quanto custa para produzir, boto o lucro em cima e vendo e sempre reproduzo a mesma fórmula. Serviço não. Cada escopo, cada trabalho, você junta uma quantidade de pessoas diferentes, de profissionais diferentes, calcula a hora desses profissionais, calcula o seu custo fixo e bota em cima um lucro, né? Fora a nota fiscal e tudo mais. Então, o fruto do seu trabalho, do seu serviço, é o que você vende, né? A gente não tinha modelo de negócio, até porque, né, gente, no Brasil existe a vida real, né? Então, a maior parte da vida dos brasileiros hoje, as famílias brasileiras, é uma coisa que eu gosto sempre de falar para os meus alunos em aula, que a gente tem que se localizar, né? A família inteira tem entre 2 mil e 5 mil por mês, né? A gente está falando do Brasil. E se você for ver a porcentagem, você vê que a maioria ganha até R$ 1.900, né? Para sobreviver, né? E a renda per capita no país também é baixíssima. Por exemplo, no Maranhão é R$ 635 por pessoa. Então, eu acho que quando você tem uma empresa e quando você abre uma empresa do zero, sem sócio investidor, você começa a se localizar e entender que aquela imagem de empresários que a gente tem, né, que a gente sempre imagina grandes fortunas, o cara na capa da Forbes, não é a realidade do brasileiro, né? Então, o cara da padaria, o pipoqueiro, o profissional liberal, as pequenas empresas são que formam a massa de empreendedores no Brasil, na verdade, né? E isso não vem da universidade. Na universidade, a gente aprende a ser um funcionário. A gente não, se você não fizer grandes universidades, em São Paulo eu sempre falo, se você não fizer uma FAAP, um IBMEC, né, um INSPER, você não aprende a ser um empresário, você não tem esse olhar, você aprende o seu ofício. Na Embi Morumbi, que foi a universidade que a gente fez, a gente aprendeu a ser designer. E foi aí que a gente resolveu abrir uma empresa sendo designer. Então, a questão de business plan, fluxo de caixa, prolabore, até hoje a gente fala salário, para vocês terem uma ideia, né? Como cobrar os nossos serviços, a gente aprendeu na raça, a gente não aprendeu na universidade. Mas mesmo assim, a gente queria abrir um escritório de design e calma que vai dar tudo errado, porque realmente a gente aprende fazendo, a gente aprende no dia a dia, né? Até porque também design no Brasil é conhecido assim, né? Então você tem, meu filho é design, né? Gostei, mas tá faltando aquele tchan. A gente vai apresentar um trabalho, o cara fala que bem colorido, mais minimalista. Então, assim, é muito complicado a cultura de design no Brasil e vender esse serviço, né? O Brasil, ele também tem um problema de um consumo de design por uma classe com mais poder aquisitivo, né? Então, eu sempre falo que é pouco didático, então as pessoas não entendem o design, e eu acho que isso faz um pouco parte do problema do próprio designer não conseguir explicar a sua função, e assim conseguir vendê-la com maior valor agregado, e a gente também tem pouco, as pessoas têm pouco acesso ao design no Brasil, né? Entre 2003 e 2007, a gente tinha R$ 5.000, que era o nosso fluxo de caixa, a gente tinha um aluguel de 700, né, era uma sala sem janela, que moravam uns gatos em cima e faziam xixi na nossa cabeça, então assim, não era um ambiente muito aprazível, e a gente pegou os nossos freelas como os nossos primeiros clientes. Então, eu escuto muitas pessoas perguntarem, mas quando vocês abriram, né, qual nicho vocês escolheram? Vocês escolheram design gráfico, digital? Gente, não tem isso. Quando você abre um negócio sem muitos clientes, você faz o que vier de trabalho. Então, é muito difícil você escolher cliente, você querer saber quanto você vai ganhar no primeiro ano, porque você não tem ideia de como você vai performar e de como você vai captar essas pessoas para trabalharem com você, né? E como coletivo não foi diferente, né? A gente não começou com grandes clientes, né? O nosso primeiro grande cliente foi a maravilhosa revista Festas Infantis. Até hoje eu agradeço a Zuleika, que era minha cliente de freela, porque conheci, então aí você já começa a perceber o networking, conheci trabalhando nos bufês infantis, quando ela viu que eu me formei em design, ela me ofereceu para fazer os anúncios da revista Festa. E esses anúncios eram isso, né? Então eu tinha que enfiar 480 mil pula-pulas num anúncio de revista, não tinha essa coisa de repertório, então eu tinha que fazer exatamente o que o cliente acreditava que era o certo, e fui aprendendo a me colocar e me impor, fazendo 40, 50 anúncios numa semana. Então, depois partimos para estampas de camiseta, para cavaleira, etc. Mas, assim, no início, esse era o nosso cliente.
E aí a gente falava, tá bom, mas a gente não quer só fazer isso. Como é que a gente vai captar outros tipos de cliente, né? Clientes que valorizem o nosso trabalho, que olhem para a gente como a gente quer ser olhado, através de trabalho pessoal. Então, o trabalho experimental é algo que existe no coletivo desde o início. Então, quando a gente começou a desenvolver trabalhos para nós, a gente pensou, já sei, toda vez que a gente for num cliente novo, a gente vai entregar um cartão de visita e vai entregar um pôster que a gente desenvolveu como posicionamento do escritório. Tendo Davi e Marcelo como ilustradores, nada mais natural do que a gente trazer a matéria e ilustração para o nosso trabalho. Então, a gente criou 2 pôsteres, a gente entregava esses pôsteres para os clientes muitas vezes olhavam, tipo, ah, legal. Alguns amigos nossos e alguns clientes têm esses pôsteres até hoje, a gente está falando de mais de 15 anos, né? E a gente não tinha muito planejamento, né? Então, essa que era a nossa sala, como eu comentei, a gente levou os nossos computadores, a gente mesmo pintou a sala, limpou o chão e começamos a trabalhar atendendo os clientes que vinham, né? Aí, entre 2004 e 2007, a gente tentava fazer as coisas bonitas mesmo que ninguém se importasse, e aí a gente recebeu um convite de um designer chamado Nando Costa. O Nando Costa, ele tinha um portal chamado Brasil Inspired, e ele falou, olha, eu recebi um e-mail de vocês com os posters que vocês fizeram, e eu queria saber se vocês não queriam fazer uma exposição desses posters, né, como se fosse uma galeria virtual, para apresentar o trabalho de vocês. Então, alguns a gente desenvolveu do zero, outros a gente já tinha, e a gente colocou lá. Um mês depois, mais ou menos, que a gente tinha colocado esse trabalho no Brasil Inspired, a gente recebe uma ligação do Caio, que é esse rapaz que está aqui na foto embaixo, o japonês, e ele fala assim pra gente, olha, eu vi o trabalho de vocês no Brasil Inspired, eu queria saber se vocês fazem campanha. A gente falou, a gente faz, né? Vocês fazem campanha para refrigerante? Eu falei, quem trabalha com bife infantil trabalha com refrigerante? Pensei comigo, né? A gente faz sim. Vocês já trabalharam para Pepsi? Aí eu já travei. Não, e a gente está com um projeto para os X Games e a gente queria saber se vocês gostariam de fazer a campanha para Mountain Dew, que é o refrigerante da Pepsi. Aí eu falei, meu Deus. Eu falei, olha, a gente pode fazer, você pode ligar daqui a pouquinho que eu já te passo um orçamento? E desliguei, fiquei desesperada nisso, a gente juntou as nossas marmitas, desceu, foi comer e pensando quanto a gente ia cobrar, que a gente não fazia noção, se eu cobrava R$10 cada anúncio, R$500 para fazer um site, quanto custa uma campanha para os X Games de inverno, né, nos Estados Unidos, para um refrigerante que eu nunca tinha visto na vida. Já sei, $250 é um dinheiro maravilhoso, né, vamos ficar rico, afinal de contas, dólar mais valorizado que o real. Meu sócio Marcelo falou, não, deixa que eu atendo, 250 é muito pouco, vamos cobrar 350. Nisso o Caio ligou e eu ouvi o Marcelo, Quando ele desligou, eu falei, pronto, né, a gente quis ser muito, com muita sede ao pote, perdemos o trabalho, não vamos fazer por nenhum real. E o Marcelo falou, Vanessa, calma. O Caio falou que se a gente não cobrar $5.000, a gente não pega o trabalho, porque vão achar que a gente é muito mirim. Ou seja, eu pensei, estamos ricos, não precisamos mais trabalhar e acabamos fazendo o projeto por $5.000, o primeiro dinheiro que a gente ganhou. Nesse primeiro ano, de 2004 para 2005, a gente tinha um prolabore, né, um salário de R$100 por mês, porque todo o dinheiro que a gente ganhava, a gente botava na empresa. A gente tinha ouvido falar que se a empresa não quebrasse em 2 anos, ela sobreviveria. Então, foi esse nosso jeito que a gente encontrou de conseguir sobreviver, foi esse. Aí, nesse período, foi muito difícil. A gente trabalhava 7 dias por semana, meu carro foi para o pátio, porque o IPVA não estava pago, precisei da minha madrinha para conseguir tirar o carro do pátio. Então, foram momentos muito complicados. E quando veio esses $5.000, a gente falou, meu Deus, a gente está rico. Então, a gente conseguiu se organizar. A primeira coisa que a gente comprou foi uma máquina fotográfica para o escritório. E a gente começou a fazer esse trabalho com a Mountain Dew, né? E principalmente com cartazes. E aí a gente, enfim, conseguiu explorar o mercado internacional antes do nacional, porque no Brasil as agências de publicidade, ninguém recebia a gente, né? Porque assim, quem são vocês? Não conheço vocês, né? Então assim, a gente tinha pouca penetração, porque a gente não tinha nome, a gente não tinha sobrenome, a gente não tinha ninguém que indicasse a gente, e a gente entendia que isso era muito difícil, né? E o trabalho da Mountain Dew rendeu muito. Então, lá fora, os caras queriam que a gente fosse participativo, eles não queriam que a gente copiasse o trabalho de ninguém, eles perguntavam pra gente, a campanha é essa, seu briefing proponham.
E era algo que a gente fazia com muito prazer e muita alegria. Então a gente fez os X Games de verão, a gente fez os X Games de inverno, a gente fez as latas da Pepsi globais, né? Inclusive latas essas que nunca chegaram no Brasil, porque diziam, o público brasileiro em 2005 não ia entender esse tipo de design, né? Existia uma visão muito deturpada sobre o que era o Brasil nessa época. E olha que eu estou falando de 15 anos atrás, né? Não estou falando de 50, né? Confundiam, Brasil, Buenos Aires, enfim, a gente vivia isso consequentemente e sempre. E aí o Caio ligou para a gente e falou, Van, o trabalho da Mountain Dew para os X Games fizeram muito sucesso, a gente vai fazer uma casa itinerante, vocês trabalham com grafite? Falei, trabalhamos, sim, a gente sempre, Marcelo super grafiteiro, já grafitou São Paulo inteiro, desliguei o telefone e falei, não, a gente nunca fez isso, meninos, mas vamos descer aqui para o escritório, lá embaixo tem uma parede, uma porta, vocês vão pintar isso, vocês vão aprender, porque daqui 2 meses vocês estão indo para os Estados Unidos pintar a casa itinerante da Mountain Dew, junto com grafiteiros de Londres e dos Estados Unidos. E os meninos são esses desenhos que estão aqui, deu um desespero na gente, mas a gente aprendeu a fazer na raça, algo que a gente nunca tinha feito. E na sequência foram aparecendo projetos dessa mesma maneira. Então, um belo dia eu também recebo um telefone de um brasileiro que morava na Itália, trabalhava na MTV Itália, e falou, olha, a gente tem um prêmio Nick Itália, e a gente gostaria de saber se vocês gostariam de fazer a identidade visual desse prêmio. No Brasil ainda não existia o prêmio Nick, e em 2007 a gente fez o prêmio, fez todo o design, né, identidade visual, os vídeos da Nickelodeon, do prêmio, né, El Prêmio del Ragazzi. E a gente fez os vídeos, fez captação, enfim, toda essa parte foi desenvolvida pelo estúdio coletivo para a Itália. E nisso a gente foi aprendendo também o que era processo criativo, né? Porque o nosso processo criativo até então, ele era muito complexo, né? Era assim, precisamos ter uma ideia, precisamos fazer uma pesquisa, né? Como a gente vai transformar isso em dinheiro? E a gente sabe que muitas vezes o processo criativo ele é assim, né? Então ele começa, a gente tem um prazo de entrega, a gente não consegue ter uma ideia, de repente dá um pânico, a gente consegue criar alguma coisa. Nem sempre foi através, como é hoje, de uma metodologia que a gente acabou desenvolvendo, de pesquisa, de mood board, né, de trazer o cliente para perto. Então, a gente tinha uma resposta muito voltada, como a gente aprendeu através das agências de publicidade, que era assim, olha, eu tenho um prazo, eu preciso de 20 opções, entrega, e é isso. Não tinha muito aprofundamento, e isso estava deixando a gente muito incomodado, né? E quais eram os desafios de trabalhar com design nessa época? Produção, não sabia se a gente ia conseguir colocar um trabalho autoral ou não, e o dinheiro, como a gente vai cobrar, né, em nosso portfólio, e a gente também precisava aprender a administrar o tempo, né, porque design é projeto tem cronograma tem tempo, e tempo vira dinheiro. Então, como administrar isso? Aprender a administrar o tempo com design é uma coisa muito complicada, porque você tem que criar um cronograma, esse cronograma tem que virar um valor, você tem que pensar quantas pessoas vão trabalhar nesse projeto. E a gente não tinha muita noção. Todo o trabalho que caía, a gente sentava, fazia, cobrava um valor, mas a gente nunca olhava para ver se esse valor condizia com o tempo que a gente tinha gasto, se a gente tinha tido lucro e etc. A gente só ia reagindo, juntando dinheiro, guardando dinheiro e tentando contratar pessoas importantes para nós naquele momento. Então a gente teve uma recepcionista que era recepcionista financeiro, ligava para cobrar, fazia tudo. A gente conseguiu ter um estagiário, depois um programador, então de 4 a gente virou 8, e assim a gente foi crescendo aos pouquinhos, né? A gente é a última geração, né, de design criada sem internet, tudo pra gente era novidade, e de 2009 para frente as coisas começaram a mudar, né, porque a gente começou a perceber que, assim, fazer o que te dá prazer, eu quero fazer o que dá prazer para mim, mesmo que ninguém se importe, isso na verdade é uma cilada, porque isso não existe, né, trabalho, eu brinco sempre com os meus funcionários, quando eles reclamam de alguma coisa, eu falo, gente, esse trabalho, se fosse bom, chamava férias. Por mais que você ame seu trabalho, vão ter dias que você vai se esgotar, vão ter dias que vão ser chatos, vão ter dias que você vai falar, ai meu Deus, vou ter que fazer isso de novo, porque isso faz parte de um processo de trabalhar, né? Então, o prazer é ficar ali no meio, o resto é produzir, planejar, então tem muita coisa chata em ser empreendedor. O design, ele é uma parte do processo, né? Então, você tem a gestão de pessoas, né? Você tem que se organizar. A gente começou a buscar qualidade técnica, a gente começou a entender que as mensagens tinham que ser mais claras, que a gente tinha
que tem um momento de ser conceitual, mas tem um momento da entrega. A gente percebeu também que, deixa eu ver aqui, que num primeiro momento a gente não ia conseguir atender clientes finais, porque a gente não conseguia chegar nesses clientes finais, porque o país ele era completamente tomado por agências de publicidade, pouca cultura de escritório de design, e quando as agências começaram a ver os trabalhos que a gente tinha feito para a Pepsi para fora, começou a existir um interesse no nosso portfólio. Mas a gente tinha muitos conflitos nessa época, porque a gente estava entendendo o que era isso, a gente ganhava muito dinheiro com a agência, porque a agência tinha valores que estavam muito distantes da nossa realidade. Eu lembro que o primeiro orçamento que eu fiz para a agência de publicidade, eu falei, meu Deus, é o preço do meu carro. Então, separar a pessoa física da jurídica foi algo que a gente aprendeu, eu brinco, na porrada, porque eu fingia costume, mas eu me assustava com os orçamentos que eu fui aprendendo aos poucos. Aprendi com muitos art buyers de agência como cobrar, aprendi o que era direito de utilização, então foi através das agências que eu entendi, assim, olha, você vai usar isso por um ano, custa isso, esse direito, essa arte é do estúdio coletivo, não é do cliente nem é da agência. Se você quiser usar por mais tempo, você tem que pagar. Então era algo que eu desconhecia, que eu não aprendi na faculdade, eu tive pouquíssimas aulas de direito autoral. E além disso também tinha questão de prazo, né? Os prazos eram, o dinheiro vinha, mas os prazos eram horríveis. Então assim, olha, a gente tem uma semana para entregar esse trabalho, a gente tem que ter 5 opções em 3 dias. Então a gente foi fazendo, a gente viveu muitos anos, uns quase 7 anos atendendo agências, né? E existe uma grande diferença entre agência de publicidade e escritório de design, né? Então a agência de publicidade, conhecida como agência de propaganda, ela é uma agência responsável pela criação, pelo planejamento, produção e veiculação de campanhas. Então ela vende produto, ela posiciona uma marca, ela apresenta uma marca para o mercado, mas antes disso, atrás disso, vem o trabalho do escritório de design, que é criar essa marca, criar o tom de voz dessa marca, o posicionamento dessa marca, ou criar esse rótulo, ou criar esse site. Então, a agência, ela pega esse material e ela propaga isso. Então, são funções que se complementam, mas são diferentes, né? O posicionamento das duas também são diferentes. E tinha uma coisa, né? E o design gráfico, né? Que eu conto aqui, ele tem que, através de pesquisa, de ferramentas, transformar aquilo em projeto, fazer com que aquilo funcione literalmente. E uma das coisas que me incomodava, e me incomoda até hoje, são alguns costumes muito pertinentes da publicidade. Então, era concorrência, né? Então a gente participava de concorrência, e isso era muito injusto com escritórios pequenos, até hoje eu acho isso injusto, porque você faz equipes trabalharem incessantemente sem saber se vão ganhar ou não, pagamento de BV altíssimo, que o cliente no final da ponta não sabia, então a gente tinha um valor que a gente ia espremendo, para poder pagar para a agência um valor para ela ter nos indicado, né? A bonificação que eles chamam. Hoje em dia a gente não trabalha com bonificação com nada, a gente nunca acreditou nesse jeito de trabalhar, então a gente continua não trabalhando com BV, mas a gente fez campanhas belíssimas. Tem agências até hoje que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado, a Almap, uma das principais, a DPZ, então a gente fez o lançamento do Beatle, a gente fez com a Almap uma campanha, foi na qual eu conheci pessoalmente e fiquei muito emocionado, o Marcelo Serpa, que para mim é uma referência na publicidade, e a gente fez a campanha global de Havaianas, então aqui vocês estão vendo em penas em Los Angeles, em Nova York. A gente fez o lançamento da Quat no Brasil, a gente fez Nova Skin, muita campanha para Vivo, Sebrae, uma das primeiras campanhas do Itaú dos livros criança foi a gente que fez, todas as ilustrações, Canal Ideal, e aí a gente foi entendendo o que era um posicionamento. Por quê? Porque você entrava no clube online, até hoje se você entrar, né, no clube de criação e colocar coletivo, você vai ver que nas fichas técnicas, nós que participávamos no desenvolvimento da campanha, da criação, da proposta de linguagem, da pesquisa, a gente era colocado como ilustração. E a gente falou, meu Deus, a gente está sendo posicionado no mercado como ilustradores, sendo que nós somos um escritório de design. Então, o que a gente quer, né? A gente é tratado como uma produtora, ou seja, é como se a gente estivesse produzindo algo que uma outra pessoa pediu e não co-criando, que era o que a gente fazia na verdade, né? Então, a gente tinha pouca participação no processo criativo na hora de assinatura de uma campanha, né? E a gente era uma produtora muito responsiva. Então, como é que a gente muda isso, né? Como é que a gente ganha dinheiro, como é que a gente cria, como é que a gente segue em frente? Então, a gente resolveu parar, né, e pensar quem a gente é.
que é um momento que a gente está vivendo hoje também, por isso que essa é a última palestra desse momento, porque a gente está novamente nesse ciclo, né? E como é que eu faço o cliente me entender? Como é que eu explico para o cliente o que eu faço? Como é que eu chego num cliente final, né? Então, a gente vai mudar o foco, sim, a gente vai tentar, isso tudo de uma maneira muito racional e em paralelo, a gente já não era tão, assim, puta, vamos fazer e foda-se, a gente tinha um olhar e falar, calma, então vamos tentar um cliente final, vamos trabalhar com esse cliente final para a gente entender como a gente vai chegar nesse segmento sem ter que passar por uma agência de publicidade. E o primeiro cliente foi a Nike. Thiago Magalhães, da Nike Sportswear, da Nike Streetwear, fiquei ligando para ele, conheci ele através de um evento, e falei, olha, a gente queria fazer um trabalho com vocês, como é que a gente faz? Ele, putz, tudo é feito fora, na gringa, nada é feito no Brasil. Eu falei, tá bom, mas a gente gostaria de participar. Nisso apareceu uma campanha, que foi a Nike Canarinho, que era a gente trazer de volta, trazer uma coleção toda desenvolvida por artistas da Choque Cultural. A ideia era a gente fazer uma campanha para apresentar essa coleção, e essa coleção ia trazer o orgulho de ser brasileiro, né? Então, como é que é você resgatar o orgulho pelo futebol relacionado com a pessoa, desde a pessoa que amava, que é fanático, que vai no estádio, até aquela pessoa que é influenciada pelos parentes, pelos pais, enfim, né? Então, a gente trouxe toda uma pesquisa, a gente fez uma campanha maravilhosa, que foi para as lojas. Então a gente apresentava as camisas, tinha essa árvore no meio, né? A gente fez todo o desenho das lojas, fez a campanha junto com a Nike e com os artistas da Choque Cultural, desenvolveu uma loja na Galeria do Rock aqui em São Paulo, o Bar Canarinho, os Lambi-Lambis, e aí, no dia que eu passei no Shopping Morumbi e eu vi a vitrine com um trabalho que a gente tinha desenvolvido, essa foto fui eu que tirei, eu fiquei emocionada, estava com a minha mãe, comecei a chorar, eu falei para minha mãe, mãe, é isso que eu quero fazer, eu quero olhar um trabalho e entender que do começo ao final foi o coletivo que desenvolveu, fomos nós que criamos isso. E a partir daí, ele chamou a gente para fazer a parte digital, então foi um trabalho que a gente fez, o primeiro trabalho que foi quase 100% integrado, né? Então a gente fez o site, a gente fez uma comunicação ligada ao Twitter, que estava começando, a gente fez a Rádio Canarinho junto com a Horta, então foi assim um trabalho super 360, que nasceu de uma marca, a Nike, com um escritório de design que foi o coletivo e era aprovado em Atlanta. Então a gente conseguiu entender a cadeia inteira, inclusive virar 128 lojas do dia para a noite no Brasil inteiro, graças a um parceiro, né, que a gente conseguiu, que já atendia a Nike e que ainda bem tinha a maioria das medidas das lojas, e que foi um trabalho também exaustivo para a gente. Era mais ou menos 15 profissionais que trabalhavam com a gente ao mesmo tempo para a gente conseguir entregar isso. E a história que eu vou contar daqui para frente tem muito a ver com isso. Então, Itaú foi da mesma maneira. O Itaú ligou para a gente, porque eles queriam que a gente ajudasse na parte da arquitetura, né, criando uns painéis para o Itaú, através de rotoscopia. Então, a gente precisava fazer uma técnica que a gente conseguisse desenvolver os painéis mostrando a cidade de São Paulo. Eles tinham tentado fazer através daquele famoso Trace Bitmap, não tinha rolado. E aí eles chamaram a gente para fazer na mão. Então, o trabalho que vocês estão vendo aqui foi feito através, assim, rotoscopia ali, foto em alta resolução. Foi um trabalho que a gente demorou 6 meses para entregar, que a gente olhava, putz, é isso que a gente quer fazer? Não, mas eu preciso mostrar para o Itaú que eles podem ter confiança na gente, que a gente consegue entregar um trabalho com essa complexidade técnica. E aí foi super legal, porque a gente desenvolveu, era para desenvolver só São Paulo, era um teste, e aí acabou sendo todas as capitais do país, né, que estão agora, até hoje em algumas agências, eles já estão, né, agora a gente está falando de uma agência 2.0, a agência mudou muito, e então, assim, muito mais autosserviço, mas até hoje vocês encontram agências que têm as nossas ilustrações, e na sequência a gente foi convidado para fazer o cartão, né, o plástico, né, o desenho, a identidade do Itaú Card 2.0, que foi aprovado pelo Setúbal. Então, assim, de novo, a gente entende um projeto de design que sai do nosso escritório e chega numa cadeia em que o presidente do Banco Itaú, através da sua área de design, que, aliás, o Banco Itaú é dos bancos que tem áreas de design há muito tempo, né? Hoje cresceu muito. Eu fui chamada nessa época pelo coordenador, pelo Alex,
e o Alex hoje já é superintendente de uma área totalmente relacionada a UX, ao usuário, mudou muito, né, o design de serviço, né, ele tomou conta, principalmente de um lugar como o banco. Mas nessa época a gente fez, né, que é um design super clássico, então assim, essa coisa também de querer, não, esse escritório ele faz mais isso ou mais aquilo, design é design, né, depende muito do briefing que você tem. A gente foi chamado também para fazer o Itaú Card universitário, e nesse momento, o banco gigante colocou a gente numa... A gente era super conhecido na área de design, mas não no marketing. Aí o marketing chamou a gente para fazer uma concorrência, para fazer as telas, né, as telas não, desculpa, a homepage do banco, porque eles descobriram, através de uma pesquisa, que as pessoas entravam em itaú.com.br, clicavam na agência, conta e entravam, e que eles tinham muita propaganda na home do banco, e que ninguém clicava, então eles queriam fazer algo para o usuário. E aí foi a primeira vez que a gente participou de uma concorrência, o escritório tinha 11 pessoas, e a gente entrou numa concorrência com a Agência África e com a Ana Couto, então que era uma agência de publicidade, um escritório de design enorme, e a gente, que era super pequeno. Só que a gente manjava muito de ilustração, né? Então o que a gente fez? No dia da apresentação era para levar 5, a gente levou 36 ilustrações, acabou ganhando a concorrência, e foi o primeiro trabalho que eu entendi por que você tem que ler um contrato. Porque no contrato do banco dizia que a gente cedia as artes para o digital, né? Isso até aí tudo bem, só que ele não tinha tempo de validade o contrato. Então, era um trabalho para terminar em 1 ano e meio, e a gente passou quase 3 anos fazendo. Porque quando as outras áreas do banco perceberam o sucesso que fez, né? Então, porque a gente fez cada home, a gente fazia com uma pesquisa, com uma identidade visual diferente, homenageando o usuário, a gente percebeu que era uma área que chamava muita atenção, né? Que a home poderia ser usada de maneira inteligente. Aí a gente foi ficando cada vez mais com entregas espaçadas, prejudicando assim com que a gente conseguisse ter um bom dinheiro durante um curto espaço de tempo. Então, aquele dinheiro, aquela equipe que eu aloquei, ela teve que se estender durante quase 3 anos, né? Mas foi um trabalho belíssimo, isso foi em 2013, né? E a gente continuava atendendo algumas agências para o Banco Itaú, e a gente descobriu depois que essas ilustrações viraram, na verdade, um guia, né, para o banco, né? Um brand book de ilustrações para o próprio Banco Itaú. Pausa para a aguinha, porque eu estou falando mais come da cobra. E aí, voltando, né, falando um pouco de startups, a gente recebeu a família Copenhagen no escritório, que tinha vendido a Copenhagen em 92, em portas fechadas, e queriam voltar para o mercado de chocolate e lançar uma nova marca. E nisso, a gente tinha que criar nome, identidade, embalagem, o branding completo, e a gente tinha alguns desafios nesse projeto, né? O histórico da família, o posicionamento, eles tinham os mesmos SKUs que tinha a Copenhagen, então como é que a gente ia aparecer no PDV? E era uma família que estava abrindo uma startup, então tinha um histórico da Copenhagen, mas não era mais a Copenhagen. Então, como é que a gente ia fazer isso? E aí a gente criou, primeiro a gente fez grupos de pesquisa, então foi um trabalho que a gente foi entender os hábitos de consumo do chocolate no brasileiro, que tem muita gordura hidrogenada, que brasileiro confunde tudo com uma classe chamada doces, então não tinha muito essa questão do chocolate. Então a gente foi procurando, o nome acabou sendo Gold & Co, que é Goldfinger Copenhagen, né? Essa imagem que vocês estão vendo no centro era o avô da família, que foi o que criou as receitas, que trouxe, né, as receitas para o Brasil, e ele olhava o chocolate como se fosse uma pepita de ouro, né? Em 2015 a gente fez essa marca, e a gente queria trazer para eles um repertório que chamasse a atenção e que fosse muito contemporâneo. Então, eles tinham muita dificuldade, eles queriam, eles falaram, não, a gente quer um fundo azul no chocolate, com a barra de chocolate caindo, né, com os Alpes suíços e tal. Eu falo, mas gente, calma, o chocolate veio da Letônia, isso já existe no Brasil, chama-se Lindt, né? A gente precisa criar algo que crie um impacto na gôndola e que traga essa beleza que é a Gold Co, que é um chocolate 100% verdadeiro, sem gordura hidrogenada. Então, nossa exploração para criar a língua de gato, que é o Deli Deli, né? Então, a gente chegou a desenhar um gato clássico, como é o gato da Copenhagen, para mostrar para eles que, olha, isso já existe, vamos criar algo diferente, né? Então, tem uma série de estudos aqui para mostrar para vocês como foi. Aí a gente tinha o DOTS, né? Aqui são umas embalagens que a gente apresentou. E aí, no final, essa foi aprovada.
Então, desde a forma de chocolate e tal, o Deli Deli é um sucesso de vendas hoje. Aqui foi a primeira família de chocolates que a gente criou para eles. E o que é legal de startup? Eles não têm tempo para pesquisa e nem tempo, nem valor para pesquisa. Então, a gente ia criando essas coisas e ia botando no mercado para ver o que dava certo ou não. Em 2017, a gente criou a Musa, foi a primeira que a gente trouxe foto para a embalagem, né? Porque a gente entendeu que alguns produtos o cliente precisava reconhecer o produto para comprar, e a marca foi mudando, né? Foi mudando, inclusive, a sua formulação. Hoje ela é 0 açúcar e planted base, né? Então, todos os chocolates Gold Co não têm açúcar. Essa foi a primeira linha que a gente lançou com esse segmento. E aí a gente foi mudando a marca. Hoje a gente já está com uma marca nova, um novo posicionamento, que é quase que um Chocotec, né, que é um chocolate que trabalha com tecnologia, que entende o 0 açúcar, que entende a indulgência sem fazer mal para a saúde, né? E essas são as novas embalagens de Gold Co. Então, vocês veem, em menos de 5 anos, a gente já teve um reposicionamento da empresa baseada no histórico de startup que foi entendendo como trabalhar no mercado, né? Essa é a nova Musa. E os trabalhos que a gente desenvolve de maneira experimentais continuaram. Então, quando a gente fez 13 anos de escritório, a gente lançou a Matilha, que era uma cerveja para homenagear as cachorras que iam com a gente para o escritório. A gente sempre trabalhou numa casa, a gente almoçava nessa casa, a gente tinha todas as empresas ali dentro, e os cachorros iam com a gente para lá, né? E com isso, a gente criou umas cervejas para homenagear as nossas cachorras dos 13 anos de escritório. Era um trabalho completamente experimental, a gente ganhou de um cliente nosso que não tinha verba para pagar, né? Então fez uma permuta com 1.500 cervejas, e aí surgiu a Tutu, a Geni e a Bumi, que são as nossas cachorras, são 3 cervejas que homenageavam o escritório, e era um trabalho completamente experimental que a gente saiu distribuindo. Isso nos rendeu um projeto maravilhoso que abriu portas para a gente dentro da Ambev, que foi o projeto da Nova Boêmia, né? E esse projeto da Nova Boêmia, ele era totalmente focado em trazer a cerveja para a área craft. Então, a Ambev tinha acabado de abrir uma área grande craft dentro da cervejaria da Ambev, né? Que é uma cerveja de grandes volumes. Então, a gente está falando de Skol, de Corona, tal. E de repente, a Boêmia, que é a primeira cerveja do Brasil, precisava ter essas cervejas que fossem voltadas para essa história deles. Então, a gente criou, né? Então, a gente foi para Petrópolis, teve todo um projeto de branding muito aprofundado, um projeto de quase 1 ano, em que a gente traz a Aura Lager, que é a Aura de Petrópolis, a 838 Pale Ale, a 14 Weiss e a Magna Pils. São cervejas que abriram o universo craft da Ambev, da cervejaria Boêmia, né? A 14 Weiss, para quem não conhece, o Santos Dumont morou em Petrópolis, e 838 Pale Ale porque 838 é a altura do monte mais alto de Petrópolis. Essas cervejas foram super premiadas, né? Pelo líquido e também pelas embalagens, né? Aqui tem um pouco da maneira. Uma das coisas muito importantes era a blocagem no ponto de venda, era que as cervejas aparecessem, né? E na sequência a gente foi chamado para fazer a marca nova da Boêmia, da cervejaria Boêmia, que é a base Boêmia, né? Então aqui tem desde a campanha, né, que a gente fez para apresentar as novas cervejas, e a gente ganhou um prêmio de destaque da categoria embalagem como a melhor embalagem no 12ª Bienal de Design Gráfico, né? Mas como é que foi uma dificuldade para a gente trabalhar com Ambev, né? Porque geralmente as empresas grandes, elas têm mentalidade de startup, mas elas não conseguem estabelecer essa cultura, porque é muito difícil, são empresas muito grandes que têm dificuldade na agilidade, né? E esses trabalhos trouxeram para a gente uma maneira da gente apresentar e conseguir se posicionar dentro desses clientes e ajudá-los a aprender a trabalhar também como uma startup. E aí foi assim que começou o nosso relacionamento com a Colorado. Hoje a Colorado é cliente do coletivo, a gente tem um FII mensal, então tudo de design da Colorado é feito por nós. A gente começou com um trabalho para o Bar do Urso, né, que é o bar da Colorado. Na sequência a gente desenvolveu não só a identidade visual desse bar, mas também uma coleção de roupas para eles. E os rótulos eram desenvolvidos pelo Randy Mosh, né, que é um designer americano, e a gente já pegou o trabalho pronto. Então,
como a gente conseguiria estabelecer um processo de design com uma empresa que já tem um trabalho. Então, a gente primeiro foi fazer o guia para deshibernar, que era conseguir juntar todo esse portfólio da Colorado e criar um manual de marca que tivesse realmente uma representatividade do que é Ribeirão, do que é o Brasil, uma cerveja feita no Brasil, que não perdesse a sua alma craft. Foi levar para as agências de publicidade o que é o hand lettering, o que é o improviso perfeito, o que é você trabalhar com materiais de verdade, não usar o Photoshop. Então, isso já foi um pôster desenvolvido em que a gente trabalha manualmente, né? E aí foi a primeira cerveja que a gente desenvolveu através da criação do Handmosh, a Ribeirão Lager, que foi feita pelo Estúdio Coletivo aqui no Brasil, né? Então, a gente tem não só essa, né, a Ribeirão, que hoje é uma das principais cervejas do portfólio da Colorado, como a Ápia, a gente desenvolveu a primeira lata para eles, né? Depois da Ápia, a gente desenvolveu também a Tropicana, que foi também uma cerveja premiada. A gente fez baseada no Alceu Valença, e ficou maravilhosa, e daí a gente começou a resgatar a música dos Pilares de Colorado, né? Então, para a gente foi super importante fazer esse projeto. Na sequência, a gente desenvolveu um projeto super craft, que também foi premiado, que era a Brasil com S, que eram edições limitadas. Hoje a gente está na 15ª cerveja, então ela tinha que ter toda uma experiência, não só de embalagem, como de produto. Então tinha que mostrar a biodiversidade brasileira, né, de ingredientes, mas também que essas embalagens fossem colecionáveis, e a pessoa tem um tempo muito curto para comprar isso. Aí teve a Cão Lourado, a gente fez os crawlers da cerveja, fez a cerveja amazônica. Então, cada vez que você compra a cerveja, o desmatamento acontece, o preço da cerveja aumenta e toda a renda dessa cerveja é devolvida para os produtores locais na Amazônia, né? Então, aqui a gente já tem uma amostra disso. E a gente continua hoje no escritório, fazendo design com propósito, qualidade, foco, buscando resultado, né? Trabalhando com diversas indústrias. Então, a gente trabalha com motion, a gente fez trabalhos para NBA. Esses trabalhos que eu estou mostrando aqui para vocês estão no Vimeo do coletivo, vimeo.com/coletivo, para quem quiser conhecer mais. A gente fez abertura de canal para Globo, a gente participou do lettering do Rincon Sapiência, do clipe. E com 14 anos de escritório, a gente acabou fazendo uma consultoria de negócios, porque a gente ficou sem receber de um cliente durante um período por um atraso, um problema de fluxo de caixa, e a gente precisou pedir empréstimo. A gente percebeu que a gente precisava entender mais de gestão, que só o design para uma empresa que estava crescendo não bastava, que os sócios precisavam ter funções, porque antigamente a gente decidia tudo junto, os 4 tomavam decisões de absolutamente todos os assuntos, e a gente entendeu que a gente precisava se separar, que então um cuidava da criação, outro cuidava da gestão financeira, o outro de atendimento. Hoje eu faço papel de novos negócios no escritório. Foi um momento muito complicado na minha carreira parar de fazer design, né, literalmente de abrir, de fazer pesquisa e ir para uma área mais de direção de criação e atendimento, porque quando você é designer, você começa a atender um cliente, você está participando da criação. E eu me encontrei demorei uns 3 anos, 4 anos para poder me entender como designer, sem literalmente ser uma pessoa de criação, né? Mas fui também entender que quem faz direção de arte, direção criativa também é designer, né? Também pode ser designer. Então tem mais algumas campanhas que a gente desenvolveu durante esse tempo todo. A gente tem uma parte de digital muito forte, apesar do coletivo ser muito conhecido por ilustração. A gente fez games para Netflix, né? Tanto para Better Call Saul quanto para Orange is the New Black. Embalagens. A gente fez muitas campanhas e continua amando pôster, né? Que foi o nosso início lá na frente, experimental como pôster. A gente, depois de muitos anos tentando trabalhar para a indústria de cinema aqui no Brasil, a Monstro fazia as campanhas de cinema, mas a gente não conseguia fazer os pôsteres. A gente conseguiu trabalhar para a Netflix, então a gente começou com um pôster para 3%. Né? E aí a gente acabou indo atender a Netflix Global. Então hoje nós somos um dos poucos escritórios de design que atende a Netflix Global. Nosso primeiro pôster grande foi para Babysitter, né? Então esse aqui é o pôster oficial. Aqui tem algumas rodadas que eu vou mostrar para vocês e alguns pôsteres que a gente foi fazendo para eles. Esse aqui é o diretor do filme Babysitter com a lettering que a gente fez.
recebemos uma homenagem do pessoal do Stranger Things, porque gostaram muito do nosso pôster para Babysitter, e aí começou uma relação muito legal com a Netflix, de pôsteres e de filmes para o mundo inteiro. Então, hoje a gente trabalha com uma das maiores empresas de streaming de vídeo, né, de filme, que tem hoje, esses filmes são da própria Netflix, né, então são criações originais da Netflix, que são pôsteres que a gente faz. Também tivemos o prazer de fazer um pôster para o Festival de Montreux de Jazz. Esses aqui são nossos, foi para a edição do Rio de Janeiro, que acabou não acontecendo, mas foi aprovada pelo Quincy Jones. Então, para quem não conhece o Quincy Jones, por favor, assista o documentário Quincy na Netflix, porque ele é maravilhoso. O último pôster do Rio foi feito pelo Marcelo Serpa, né? E eu recomendo o Quincy da Netflix, porque basicamente ele foi um produtor musical que lançou o Michael Jackson. A música mundial, grande parte só é como é hoje, graças a esse maravilhoso Quincy Jones. Quando a gente fez 15 anos, a gente lançou uma homenagem, a gente fez um pôster novo sobre o Apocalipse Now. Ainda está no ar isso, para quem quiser baixar o pôster, né? E hoje a gente está vivendo um momento de pandemia, não tem como a gente não falar isso, né? Não tem como a gente, enfim, viver, né, sem saber como está o amanhã, né? Eu brinco que quem fala que sabe o que está acontecendo não está sabendo de nada. Então, e outra coisa que eu falo muito é que hoje a gente está vivendo 2020, parte 2, está muito complicado a pandemia, a gente ficou desesperado no começo da pandemia, né? A gente não sabia como ia ser. Em março do ano passado, a gente entrou em home office, estamos até hoje. Isso aqui é o escritório do meu marido, na minha casa. A gente resolveu não voltar com o escritório desde o dia 17 de março, porque a gente temeu pela vida dos funcionários e pela nossa, né, por conta da saúde. E aí a gente começou a se entender, e eu comecei a produzir textos, que era uma coisa que eu não fazia há muito tempo, né? Então eu tenho um Medium, eu comecei a gravar vídeos para falar sobre design no meu canal, que é Van Queiroz, para falar um pouco também sobre ajudar as pessoas de uma maneira didática, falar em uma linguagem que ficasse mais próxima dos outros sobre design. E o nosso faturamento, né, ele logo em março começou a cair muito. Então a gente ficou desesperado, nosso foco era manter o fluxo de caixa para não demitir ninguém. Hoje o escritório conta com 40 pessoas, então mudou muito a perspectiva, e a gente sabe que job por job, né, é muito complicado. Então a gente pega um job e esse dinheiro ele tem que durar 12 meses, né? Então assim, o nosso foco foi realmente esse, mas a gente não parou de produzir. Então assim, como a gente cresceu e viveu até hoje sem sócio investidor, a gente olha um problema, e eu acho que isso tem muito a ver com a maneira que nós 4 sócios encaramos o escritório, né? Então assim, a dificuldade está aí, a gente para, a gente respira, a gente se junta e a gente olha como a gente vai fazer para resolver esse problema. E nesse meio tempo a gente lançou projetos muito legais. A gente lançou a marca da 1900, que é uma pizzaria, uma das 3 melhores pizzarias de São Paulo. A gente fez os vinhos da Ancona, embalagens de vinho. A gente fez a nova marca da STB, né? Então a STB queria se reposicionar no mercado, que é Student Travel Bureau. Esse projeto, inclusive, ganhou bronze como projeto de design na B-Design, né? A gente começou a fazer capa para o Spotify, então era uma coisa de podcast que a gente não estava acostumado, e também foi um jeito de experimentar novas linguagens, né? A gente não parou de produzir. Então, para a SP Urban, a gente criou projeções para falar sobre o SUS, para falar sobre a pandemia. A gente ganhou prêmios. A primeira vez que a gente se inscreveu na B-Design, e a gente inscreveu 8 projetos, os 8 foram premiados, e um deles, o WME, que é um projeto do Women's Music Awards, que é uma premiação de música só para mulheres, ganhou o Grand Prix, junto com mais outros 3 projetos. Então, de 1.400 inscritos, nós fomos um dos Grand Prix. A gente lançou uma plataforma junto com as meninas do As Minas, que é o Penhas. Então a gente fez toda a direção de arte, identidade visual, para um aplicativo que ajuda mulheres, né, no caso, na conexão contra a violência contra a mulher. Então é um aplicativo em que a mulher pode ter informações sobre feminicídio e sobre como reportar violência doméstica. Ela consegue ligar para números próximos, no caso ela está se sentindo ameaçada. Ela tem grupos de apoio, ela tem escuta empática,
didática, então é um aplicativo que a gente tem muito orgulho de ter feito parte, né? Esse é um trabalho que a gente fala que a gente é .org e que a gente devolve para a sociedade um pouco que o design trouxe para a gente, né? Para encerrar, eu trago algumas dicas finais para vocês, né? O Diagrama.co é um podcast maravilhoso, eu sou o capítulo 12, e eu falo um pouco sobre isso que eu contei para vocês hoje aqui nessa palestra e mais um pouco. A gente tem capítulos sobre pessoas de design, de criação, jornalistas, diretores de arte. É incrível esse podcast, recomendo muito. O podcast Sem Receita do Miligrama Design também. A gente fala sobre mulheres no design, mulheres catalogadas. Finalmente, hoje, você consegue... E na minha época de faculdade, eu não tinha um repertório de mulheres que eu pesquisava, eram sempre as mesmas mulheres, eram poucas. E hoje existem muitas mulheres no design fazendo... era um ambiente muito machista, né, muito masculino, e hoje a gente tem um ambiente, né, muito equilibrado, então vale a pena conhecer. A plataforma Design Ativista, super necessário hoje em dia, então através do design a gente entendeu em 2018, na época da eleição, a gente criou o Design Ativista junto com o Mídia Ninja e a Ideia Fixa, e a ideia realmente é a gente se colocar sobre temas atuais, então os designers podem se expressar através da hashtag Design Ativista, e essa hashtag sobe e a gente acha e publica esses trabalhos, né? Uma outra coisa que a gente não pode esquecer de falar sobre os pretos no design, né? Então, como a gente pode, através do privilégio branco, dar à luz, né? Mostrar quem são essas pessoas. Então, tem o Designs Negros do Brasil, que mostra o portfólio dessas pessoas para você poder encontrar e contratar. Hoje não tem mais desculpa para a gente não ter diversidade. O escritório sempre teve diversidade, não só religião, classe, cor, lugares do país. A gente sempre abraçou e recebeu todas as diversidades, mas a gente entende que isso é uma missão, não é só uma obrigação e uma missão, mas também a gente tem que levar isso mais para longe para que outras pessoas façam a mesma coisa. Eu sou embaixadora da More Girls, então não posso esquecer de falar do podcast da More Girls, do projeto More Girls, que traz mulheres na criação, que eles têm uma meta de que 50% da criação seja mulher, inclusive nas lideranças, que a gente sabe que também nas agências de publicidade isso acontece muito pouco, né? Geralmente a mulher tem papel de atendimento e planejamento. E para finalizar, a gente ficava nessa casa linda, né? Em agosto do ano passado, a gente tinha a casa Ideia Fixa, com 1.200 metros quadrados, e pelo bem das pessoas e pelo nosso fluxo de caixa, a gente acabou tendo que abandonar o projeto da casa, né? Então, era uma casa que recebia palestras, eventos e etc. A gente almoçava lá todo dia, os almoços do coletivo eram famosos, né? A gente adorava receber as pessoas para almoçar. O grande mestre Alvanildo era o nosso cozinheiro. E hoje a gente está home office, então a gente não pôde fazer isso, mas a gente, nesse 2020, Season 2, a gente voltou para o centro de São Paulo. Eu falo que voltamos, a gente nunca teve escritório no centro, mas o centro sempre foi algo que mexeu muito com a gente. Eu, Marcelo e o Fábio somos paulistas, então tem essa coisa de andar pelo centro, de trabalhar no centro. Então a gente hoje está na frente, no prédio tombado, na frente do viaduto Santa Efigênia, num escritório de 300 metros quadrados, menor. No andar de cima tem tem a Balsa, né? A Balsa é um bar, também em resistência, também criado por designers, e nesse lugar a gente hoje está trabalhando, hoje não, né, porque a gente está em casa, mas ele já foi reformado, já foi feita toda a arquitetura, né, e em 17, 18 anos de escritório, a gente aprendeu algumas coisas, né. A gente aprendeu que existem os que empreendem pelo amor ao que fazem, né, e os que empreendem por dinheiro. Nós, com certeza, somos o primeiro caso, a gente empreende muito pelo amor, mas a gente aprendeu o que é empreender de verdade. Hoje a gente está com um trabalho com a Target Teal de design organizacional para se reposicionar. As meninas da Tríade, que são nossa equipe de pesquisa, estão nos ajudando nesse trabalho também. Então o coletivo está passando por várias mudanças de reposicionamento, de entender como a gente pode melhorar o mundo através do design, ajudar as marcas a ganharem mais dinheiro, a nos ajudar a nossa profissão a ser mais didática, mais acessível, que mais pessoas consumam o design como investimento, entendendo que ele é uma moeda que você coloca uma e tira 3 depois, porque o design é um investimento que traz, sim, retornos financeiros para muitas marcas, né? A gente continua líquido, pesquisador e livre.
o que é muito importante. Nós ainda não temos, nem queremos ter sócios investidores, porque a gente, né, eu brinco que eu tenho 3 maridos, né, que são os amores da minha vida. A gente entende que uma sociedade de 18 anos é para ser celebrada, e que sorte que a gente se encontrou e deu certo, que sorte que pessoas maravilhosas passaram pelo escritório e conseguiram construir algo que a gente acredita, que a gente tem muito orgulho, né, e que se reposicionar, se reinventar e continuar em movimento é o que a gente pretende para os próximos 18, 20, assim, por diante, né? Então, a gente sabe que para empreender, principalmente no Brasil, em que a gente não tem nenhum suporte do governo, é preciso amor e coragem, né? E que passamos por uma crise grande vários anos atrás, e esse ano a gente resolveu encerrar a Ideia Fixa. Então, o coletivo não é mais sócio da Ideia Fixa, que é uma plataforma de conteúdo e colaborativa, nós decidimos com muita maturidade, muito pensamento, durante muitos anos pensando como a gente ia fazer isso, encerramos o projeto da Ideia Fixa, mas a agência Monstro, que é a nossa agência de conteúdo, e o Estúdio Coletivo continuam firmes e fortes, querendo criar projetos novos e lindos. Temos muito orgulho da nossa história de 10 anos com a Ideia Fixa, mas as coisas continuam em movimento, a gente não pode parar, né? Eu fiz um texto muito legal no Medium para quem quiser ler, que fala muito sobre essa questão do design, que é a bênção e a maldição do Nubank, que ao mesmo tempo que você consegue abrir uma categoria nova e criar uma diferenciação, quando você faz isso, as pessoas querem exatamente aquilo que já existe. Então, recomendo muito essa leitura. E, para encerrar, o nosso Instagram é Coletivo Design, o meu é Van Queiroz, me sigam lá, troquem ideia, sou super aberta para ajudar esse mercado a crescer cada vez mais. Fiquei super feliz de fazer essa palestra, mesmo de maneira virtual. Eu fico muito triste de não poder ver a cara das pessoas, mas me mandem perguntas no YouTube, para quem quiser saber, que eu vou responder no YouTube do Pixel e nos canais que eu abri aqui para vocês. E eu acho que é isso. Muito obrigada por terem me ouvido por 1h e 14 minutos. Para quem teve paciência de chegar até aqui, espero ter conseguido colaborar, de certa forma, com essa área que eu tanto amo e que eu tenho tanto orgulho de fazer parte. É isso.